Salve rapaziadinha do Resenha Pack, eu tô basicamente fazendo esse vídeo pra fazer um pequeno breakdown do último vídeo que eu fiz do Moss, porque tinha bastante pessoa querendo saber algumas coisas, como que eu fiz determinados efeitos e basicamente como foi a ideia, como foi toda a construção do vídeo. E o problema é que eu uso o Premiere 26, então muitas pessoas acabam não tendo acesso ao arquivo, então meio que eu não posso acabar disponibilizando, né? Então esse vídeo vai ser mais pra mostrar tudo que eu fiz no vídeo, qual que foi todo o processo criativo, então é isso. Tá, ok, vamos lá. Primeiro, eu comecei já pensando qual que vai ser a ideia, qual a ambientação que o vídeo vai passar, e principalmente é um vídeo de um jogo de terror, então eu tenho que trabalhar bastante no pacing das ideias e também em toda a temática que envolve o jogo. Ele é um jogo com uma temática mais de PS1 e texturas de baixa resolução e poucos polígonos, e eu queria trazer um pouco mais essa ideia mais analógica pro vídeo também, tá certo? Lembrando que inicialmente esse vídeo ele começou como um teste, né, pra ver se o Moss ia gostar do estilo da minha edição. Então, inicialmente, eu foquei muito mais na introdução do que no restante do vídeo todo, né? Mas o restante do vídeo foi seguindo a ideia base que eu já criei na introdução e no que eu sabia sobre o jogo e como que era a ideia do vídeo, saca? Então vamos inicialmente começar com a introdução. Essa introdução aqui, só pra vocês saberem, sempre quando tem um arquivo em roxo assim, sem nenhum efeito por cima nem nada, ou em uma camada azul que são as nests que eu faço, são provavelmente coisas que eu fiz no After Effects, tá? Então, eu já tô aqui com o arquivo aberto e a ideia do processo criativo disso aqui foi o seguinte: o jogo, ele tem uma impressão de que se passa numa época um pouco mais antiga, ainda mais por essa ideia da locomotiva ter um barzinho e tudo mais, coisa que parece que indica que isso é pré-popularização do avião, saca? Então dá pra pegar uma ideia de que, por mais que não seja explícito em nenhum momento do jogo, de que ele é um jogo mais antigo, certo? Um jogo mais antigo. Que ele se passa numa época mais antiga. Então, o que eu pensei? No início do jogo, se passa onde o protagonista, ele acaba encontrando o emprego como bartender de uma locomotiva, falando que depois de meses procurando o emprego, ele conseguiu achar esse emprego. Nessas épocas mais antigas, como que era passado essas vagas, né? Se não era, por exemplo, só um simples cartaz na loja, muitas vezes era também através de jornais, né? Na aba de oportunidades, de vagas de emprego de jornais. E eu queria trazer essa ideia pra introdução também, saca? Como se, por exemplo, o protagonista ele tivesse sentado na frente de uma TV e acabou olhando o jornal e viu que tinha uma vaga de emprego de bartender. Foi daí que eu tirei essa ideia inicial dele puxar um jornalzinho na aba de oportunidades falando que tinha uma vaga como bartender. Aqui. Então, basicamente, essa foi a ideia. A ideia inicialmente do jornal eu poderia muito bem fazer um design de um jornal no Photoshop e colocar exatamente as coisas que eu queria, porém, eu acho que ia dar muito trabalho. Então, o que eu acabei fazendo foi basicamente pegar um modelo pronto de um jornal, principalmente no Canva, que tá aqui. Basicamente, eu só pesquisei no Google, tipo, template jornal, template news, coisa assim. E acabei caindo aqui no Canva. E por estar no Canva, eu consigo basicamente editar tudo. Então, só pra ficar mais engraçadinho, eu mudei umas poucas coisas, como por exemplo, eu escrevi Moz News, só pra deixar o nome do canal dele, inscreva-se. Uma data que possivelmente possa remeter a data do jogo, né? Eu coloquei qual que é a data aleatória, 12 de março, eu coloquei, eu chutei, né, que seja 1967, não tenho certeza de nada, né? E fui mudando algumas coisas, por exemplo, coloquei oportunidades e aqui, linha ferroviária busca bartenders, porque eu já tinha a ideia que o jornal ia aparecer e ia dar zoom em alguma parte que mostrasse que tinha uma vaga de emprego de bartender. Então eu já deixei escrito aqui, principalmente, onde que seria dado esse zoom, né? E aqui, onde tinha uma imagem aleatória de uma cidade antiga, eu só troquei por uma print aleatória do jogo que eu ia usar depois pra dar um zoom e fazer uma transição pra dentro da gameplay. Agora, aqui no After, eu já tinha a ideia mais montada que o contexto da cena era como se o cara tivesse sentado, sei lá, assistindo TV e desse uma olhada no jornal. Então, eu inicialmente peguei uma imagem de uma TV antiga, tudo pra ajudar a remeter essa época mais antiga, né? Que tá aqui, ó. Aqui na TV, basicamente não tinha nada de muito diferente, né? Foi só um Lumetri Color, que inclusive a imagem original, ela é assim, ó. Ela é basicamente isso daqui, uma cena aleatória, nem sei, acredito provavelmente que essa imagem tenha sido gerada por IA, eu acabei não vendo
eu peguei do Google mesmo, que ela inclusive ela tá de dia. Então o que eu fiz? Eu vim aqui no Lumetri Color e vim na parte de Basic Correction e mudei algumas configurações. Eu não sou profissional em Color Correction nem nada assim, então eu fui meio que brincando, mexendo nas coisas até chegar na estética que eu queria, que era essa estética mais escura. Fui mexendo na temperatura para deixar um pouco mais azulado, que transmite essa ideia de que está de noite. E principalmente dei um zoom. Dei bastante zoom na imagem, principalmente para esconder a janela clara lá do outro lado, sabe? Agora, a parte da TV fora da estática da TV, né? É basicamente isso daqui. É um sólido branco, onde eu coloquei um efeito de VHS do Universe. Isso aqui é um plugin externo do After, mas que facilmente você consegue achar por aí. E coloquei esse aqui de Bad VHS, pra ele ficar só realmente um chiado na TV. Isso eu criei uma máscara, deixa eu achar aqui. Eu criei uma máscara arredondada pra ela encaixar no formato da TV. Dei um feeder na máscara para ele ficar um pouco mais encaixado na cena e apliquei um Deep Glow para ele só brilhar e ficar um pouco mais realista na cena. E assim eu criei essa estética aqui, que muito da estética também vai pela própria composição da cena, né? Que eu uso, muitas das vezes eu acabo usando só o Lux, e no Lux eu faço todas as mudanças que eu quero para ficar na estética que eu tô buscando. Tem algumas outras coisas aqui, como por exemplo um Directional Blur, os transform, principalmente para fazer todas essas movimentações aqui de câmera, né? Por mais que pareça, eu acabei não usando 3D, mas foi mais porque eu acabei esquecendo, né? Eu não usei a câmera do After para dar um pouco mais de realismo pra cena, mas foi porque eu acabei esquecendo, tá? Aí eu coloquei um shakezinho básico em 0,0505. Mexi em alguma dessas instâncias de para quais lados ele vai tremer, só para chegar nessa ideia mais que eu tava buscando, algo mais pouco menos perceptível, mas que encaixa bem na cena. Aí eu coloquei pro jornal subir. O jornal subindo, ele é bem simples, ele é só botei o jornal aqui e fiz uma animação de position. E o CC Page Turn. O CC Page Turn é basicamente o que faz o papel dobrar, tá vendo? Na hora que você coloca, você pode mudar tanto a direção que a luz tá batendo aqui no papel, tanto se ele vai ser meio translúcido ou não. Eu deixei um pouco translúcido só pra ficar mais bonitinho. E aqui eu fiz uma animação dele basicamente subindo pra cima assim, ó. Aí depois que eu fiz ele subindo, perto de acabar a animação, eu cortei a imagem e coloquei um wiggle aqui no fold position, que é o efeito que você usa pra mexer a página, tá vendo? Vem aqui, tá aqui a expressão de wiggle. Coloquei 3.5,50 pra ele dar essas tremelicadas aqui, tá vendo? Como se o papel estivesse balançando por conta de um vento, às vezes um ventilador, alguma coisa assim. Aí, para fazer a transição, eu basicamente fiz o papel queimar. Para o papel queimar, eu usei um burn film, que é esse efeito aqui, ó, tá vendo? Que ele basicamente, ele faz isso mesmo, ele só queima o papel mesmo, tá vendo? Ou qualquer composição que você colocar a cena. Aí eu só fiz a animação escalar e tudo mais. E para ele ficar com esse tom avermelhado, acho que aqui dá pra ver. Eu coloquei um stroke. Um tom de laranja, porque senão ele só fica escuro assim, tá vendo? Ele só escurece e vai apagando a imagem. Eu queria que tivesse um efeito um pouco mais de brasa, então eu coloquei um stroke com 1 de size e uma opacidade um pouquinho menor, não deixar necessariamente em 100%, só pra ele, na hora que ele começar a queimar, ele começar a ficar com um tom alaranjado, meio de brasa, de queima, né? Ah, e teve outros detalhezinhos, como por exemplo, na hora que aparece o zoom, eu coloquei essa animaçãozinha aqui do texto, né? Dele ficando amarelado. Isso aqui, como a animação já tava feita e eu não queria ter que refazer tudo pra acabar encaixando, não queria fazer um track nem nada, eu só dei um Ctrl+C, Ctrl+V no papel. Usei um tint pra deixar ele amarelo, onde eu vim aqui no Map White 2 e coloquei em amarelo. E fiz uma máscara no papel, né? No jornal. E animei ela. Tá aqui, ó, Mask Path. E fiz só a máscara andar pro lado, com uma suavização no final. Só pra dar um pouco mais de destaque e meio que tentar guiar o telespectador o que ele tem que ver na imagem, tá? Aí aqui, inicialmente, eu fiz uma animação, uma transição pra ele sair do preto direto com uma máscara. Tá aqui no início, se eu não me engano. É, aqui, ó. Eu só criei um sólido preto, coloquei uma máscara meio bagunçada assim, ó, meio como se fosse uma gosma ou algo assim. Fiz ela crescendo aqui no Mask Expansion. E junto do Mask Expansion eu coloquei um Turbulent Displace pra ele não ficar tão padronizado, ele só não crescer. Enquanto ele cresce, ele vai dando umas tremelicadinhas, dando uns wobblings, saca? Só pra não ficar tão, tipo, só esse formato, esse shape só crescendo mesmo, não ficar muito paradão. Aí aqui na cena, quando o papel aparece, tem esse efeito de sombra. Esse efeito de sombra, pra eu fazer, eu gosto de usar o Shine, mas claro que existem outras maneiras de fazer, porém a maneira que eu sei fazer, que é usando o próprio Shine mesmo. E por que eu gosto de usar o Shine? Eu vou
criar uma composição rápida aqui, para um cenário com um gradiente simples aqui. Qual que é o negócio? As interações que ele tem são muito, entre aspas, realistas, por assim dizer. Então, eu vou colocar aqui, vou criar teste. E qual é a ideia? Por exemplo, vamos supor que na sua cena tenha um ponto de luz aparecendo daqui. Que é, por exemplo, foi o que eu criei aqui no gradiente. Se eu colocar um shine, ele vai, né, já criar o efeito aqui. E o que eu faço? Eu venho no Colorize, deixo o One Color aqui e mudo a cor para preta. Aí eu puxo esse ponto do shine para onde fica o ponto de luz. Deixando ele aqui, eu posso mexer nele só para ele ficar um pouco mais forte e tá aqui. O negócio é que ele é bem realista em como ele interage com as coisas. Então, por exemplo, eu deixei ele aqui. E, por exemplo, se eu mexer o texto, o ponto de luz, ele fica estático ali. Então, se eu fazer uma animação, ele vai interagindo como se fosse realmente uma sombra mesmo, saca? Então não importa de que lado eu deixo, ele sempre vai, o ponto do Shine sempre vai ficar no mesmo lugar. Então eu consigo fazer animações, essas coisas, e o ponto de sombra vai interagindo com o ponto de luz que tá na composição, entende? Claro que aqui eu só coloquei o Shine direto, por exemplo, se ele tivesse alguma cor, ele ia ficar bem perceptível, então o que eu acabo fazendo depois de ter colocado é vir aqui e colocar um CC Composite, né? Só para o efeito ficar por detrás da imagem original. E é por isso que eu acabo usando bastante o Shine para fazer esse estilo de long shadow, por assim dizer. Porque além dele ficar bastante bonito, ele ainda interage bem com animações e essas coisas, sabe? E foi basicamente isso que eu fiz aqui. Eu criei o Shine e coloquei ele aqui no centro, já que ele tá levando como base a TV brilhando ali atrás, que é o único ponto de luz que tem na imagem, sabe? Aí eu faço só mais algumas animações. Para a imagem ficar mais arredondada aqui nos cantos, isso é parte da composição do Lux, onde eu coloco... Aqui, não, tá aqui. Onde eu coloco esse Lens Distortion, pra ele ficar com um pouco mais desse olhar de olho de peixe, porque não necessariamente encaixa na cena, mas eu gosto bastante desse efeito e eu acabo usando bastante vezes, né? Aí, como a ideia inicial era fazer com que essa imagem, essa print que eu tirei do jogo, transicione pro momento do jogo onde isso acontece mesmo, eu só, depois de ter colocado ela aqui lá no Canva, eu só dou um zoom nela enquanto a página vai queimando e termino dando um zoomzinho aqui na gravação do jogo, né? Onde pra transicionar também, eu também fiz também coloquei o Burn Film pra ele terminar de transicionar a cena, né? Aí aqui já é mais o básico, é só animações de texto e tudo mais. Por exemplo, aqui eu só dei um zoomzinho enquanto os textos vão aparecendo sincronizado com a voz dele. Aqui tem um Adjustment Layer rapidinho só pra fazer uma transição com um Directional Blur. Aí a cena do jogo e tudo mais. Aqui eu sincronizo aparecendo perturbadoras e tudo mais. Pra fazer um motion blur um pouco mais forte, eu só coloquei aqui no perturbadoras um RSMB. Que ele, basicamente, ele coloca um motion blur um pouco mais forte. Eu consigo setar quanto de motion blur eu quero na animação, né? Fechou a porta, ele apaga. E eu dou depois eu vou apagando um pouco o opacity de um sólido cinza, pra ele ficar mais bonitinho assim. E aqui termina tudo que eu fiz no After nesse início. Aí eu só renderizei, joguei aqui no Premiere e terminei colocando alguns efeitos sonoros só pra compor um pouco melhor a cena, né? Junto com música e tudo mais. Após meses procurando por um trabalho, você acaba de ser contratado com a função de bartender em uma locomotiva. E esse é seu primeiro dia de trabalho. Mas ao longo do dia você... Aqui eu peguei duas músicas, né? A primeira é uma de, se não me engano, acho que de Uminique, que ele é muito mais ambiente pra casar com essa cena da TV. Tendo que se eu der play aqui, é só isso aqui a música. Então é algo bem simples, né? E depois eu só faço uma transiçãozinha de fade para a música de Doom 2, né? Que é basicamente essa música aqui, ó. Depois eu peguei e já deixei já sincronizado com o ápice da intro, né? Aí basicamente a transição é bem simples. Por ter a narração do Moss falando por cima, ele acaba ficando menos perceptível e não fica tão estranho, né? Mas se eu deixar ele em solo, é basicamente isso aqui, ó. Claro que o que ajuda bastante é que as músicas elas têm temáticas bem parecidas, né? Com sons ambientes, sons graves, então encaixa bem. Mas ainda assim tem efeito sonoro para compor a transição e tentar mascarar essa transição um pouco mais seca que eu fiz, saca? De bartender em uma locomotiva. E esse é seu primeiro dia de trabalho. Mas ao longo do dia... Isso aqui é basicamente só o que eu já mostrei lá, só com os efeitos sonoros a mais, né? Perturbadoras sobre esse trem.
E aqui, essa parte eu fiz no Premiere, porque eu já sentia que eu não precisava necessariamente usar o After, né, pra fazer essa parte. Esse é Code Rails. Que é bem simples, né? Eu só coloquei um adjustment, se não é nessa adjustment layer? Não. Acho que é só isso aqui na Nest. Que ele só dá um zoom out enquanto só aparece isso aqui. Aparece um texto, o outro, e depois aparece a logo do jogo, né? Porque essa animação ela é bem simples, é só uma animação subindo pra cima junto com um opacity e um blur, um Gaussian blur, só pra ficar naquela mesma pegada dos outros textos que eu fiz lá no After, né? Aqui a animação de position dele subindo, a de opacity dele aumentando a opacidade e o desfoque do Gaussian blur. E eu fiz a mesma coisa nos dois textos, né? E pra não ficar repetido a mesma animação, eu fiz uma animação diferente. Ao invés de usar um position, eu usei o scale pra ele... Ao invés dele subir, ele diminui de zoom, né? Mas ainda com a mesma pira, tanto do opacity e o desfoque, né? Aí eu só sincronizei a música na hora que a logo aparece, porque é meio que como o jogo é o foco principal do vídeo, eu quis com que a música dropasse na hora da logo aparecendo, e não quando ele começa a falar, por exemplo. Esse é Code Rails. E só pra não ficar um fundo muito preto, eu basicamente só coloquei um fundo, acho que branco, acinzentado, e fiz uma elipse nela, acho que é aqui. Isso, é aqui mesmo. Só pra ele ficar com um gradientezinho e ficar um pouco mais escuro nas bordas, né? Aí depois tudo só vai ficando embaçado, eu vou basicamente transicionando com o negócio ficando embaçado, enquanto o jogo deixa de ficar embaçado. Enquanto o Lux que eu coloquei pra compor a cena também vai... sumindo junto. Aí aqui eu quis dar um pouco de quebra de clima para não ficar tão dark o vídeo inteiro. Eu faço algumas poucas quebras de clima, como por exemplo usando alguns efeitos sonoros mais engraçadinhos aqui. Ou em português, trilhos gélidos. Que aqui não tem muito segredo, é só o PNG dele aparecendo junto com o textinho na hora que ele fala, com os efeitinhos engraçadinhos. Trilhos gélidos. Como sempre. Aqui, essa parte eu usei After Effects também, porque eu queria fazer essa animação de elástico, mas eu não tava conseguindo fazer no Premiere. Então, como eu sei um jeito de fazer usando expressão no After Effects, eu preferi usar After Effects só nessa parte, mas só nessa parte mesmo. O resto do vídeo muito é usado só o Premiere mesmo, que no caso eu vou abrir esse projeto agora. E aqui estamos no projeto do After. Aqui é bem simples, eu só fiz uma animação de zoom, que vai dando uma suavizada, na hora que ele aparece. A animação de elástico tá aqui no position, onde eu só fiz ele crescer até aqui, e usei essa expressão, que caso alguém queira, eu posso mandar, que ele faz com que a animação ela fique com um certo delayzinho, ela faz uma pegada mais de elástico mesmo, meio bouncy, né? Como sempre, mais um indie de... Aí aqui é mais o que eu já tinha explicado, aparece a logo na hora que ele fala mais um jogo indie de terror aqui no canal. E eu coloquei um shine também só pra ele ficar um pouco mais místico e tudo mais, dar uma impressão mais misteriosa, tipo, o que tem nesse jogo de tão interessante pra nós, saca? E aqui foi muito mais do que de analisar os arquivos que o Moz me mandou e tentar pensar em umas ideias que eu posso utilizar elas, que eu tive essa ideia das mãozinhas. Porque ele me mandou esse PNG das mãos separadas, tá vendo? E eu pensei, tá, eu posso usar isso pra animar a mão separada muitas vezes. E foi basicamente isso que eu fiz. A mão aparece, depois ela só fecha, e na hora que ela fecha, ela troca de PNG. Das duas mãozinhas pra um PNG de mão fechada que ele também tinha mandado no arquivo. Que essa animação também, ela também tem um bounce, só que o bounce eu fiz no scale vertical, né? Pra ele dar pra ele ter um pouco mais de impacto na hora que bate a mão. E aqui, pra fazer essa smokezinha, eu usei um PNG, um green screen de smoke, tá vendo? E aqui tem várias smokezinhas aqui e ali, tem umas transiçõezinhas. E eu peguei essa daqui, joguei aqui na cena e coloquei um mosaic pra ele ficar mais quadriculadinho e encaixar na temática do jogo também, né? Dá pra ver melhor assim, tá vendo? E como a ideia aqui era usar o mínimo de after possível, eu basicamente só fiz esses 2 segundos mesmo, com algo bem simplesinhos, e depois eu já renderizei e joguei direto pro Premiere. Como sempre, mais um indie de terror aqui no canal. Como sempre... E pra ele não ficar muito parado aqui nesse início ou só sumir do nada, eu já joguei a print do jogo, onde eu coloquei meu computador numa resolução de 4K pra com que eu possa dar uns zooms aqui e ali nas informações que eu quero, sem que ele tenha muita perda de qualidade, ou também pra aumentar bastante o layout do site, não ficar tudo muito apertado, sabe? Aí colocando a print do jogo, eu usei o efeito de 3D básico, que ele basicamente faz a imagem ficar em 3D, ora bolas. Eu consigo mexer basicamente todas as direções. E aqui eu basicamente fiz um easy out do
do Position descendo, dando alguns zooms, e na hora que dá zoom, eu coloco um Vignette, que tem no Premiere, que eu acabei descobrindo enquanto eu fazia esse vídeo, inclusive, que ele tem bastante efeitos complementares de adjunto, como, por exemplo, um desfoque nas bordas, uma aberração cromática, que eu consigo deixar a borda mais com esse aspecto meio RGB, né? Você pode ver aqui, ó, tá vendo? E a ideia muitas das animações vão estar suavizadas, menos a que faz a imagem girar para o lado. Na imagem que gira para o lado, ela só é uma animação linear que vai do início ao fim. Enquanto ela vai girando, eu vou dando zoom em algumas informações, né? Enquanto ele vai falando. Nisso, transiciona de novo com o Directional Blur. Aqui tem mais outra coisa que eu tinha falado de analisar os arquivos que ele mandou. Ele, por sorte, já me mandou um PNG desse balcão. Então, se eu vim aqui, tá aqui, ó, balcão PNG, tá vendo? Que tem a imagem original e o balcão já separado, tá vendo? Então eu só coloquei os dois na mesma cena e usei pra brincar com algumas ideias. Por exemplo, ele saindo de trás da portinha, os textos saindo debaixo do balcão também e tudo mais. Ou seja, ele tá em beta, mas aparentemente... Aqui foi só uma reutilização da ideia, que eu nem cheguei a usar o 3D básico, foi só pra reforçar algumas informações que ele fala, como que o jogo... Só pela beta já dá pra saber o que dá pra vir por aí e tudo mais. E nisso eu dou um foco aqui na parte da demo do jogo. Mas aparentemente não temos uma data prevista para lançamento. Mas com a beta já dá pra gente dar uma boa descoberta no que tá pra vir aí. Aí aqui, como eu nunca tinha editado esse estilo de vídeo antes, eu tentei trabalhar muito mais na ambientação e nas músicas do que necessariamente nos efeitos e tudo mais. Eu tentei pensar como que eu poderia deixar a cena um pouco mais de suspense, um pouco mais de terror e tudo mais. E foi aí que eu resolvi usar bastante desses fades pra finalizar algumas cenas, algumas partes do vídeo, né? Pra deixar o timing um pouco mais espaçado, não deixar o vídeo muito acelerado, muito embolado, porque isso acaba não remetendo tanto a um vídeo mais de terror, né? Aqui é simples, enquanto tá dando um fade out aqui, eu faço a música crescer, que faz com que a música componha melhor a cena, né? Aí aqui eu usei uma transição de áudio também para esse arquivo aqui, onde é só a música cortada com eu não vou lembrar o nome desse efeito em inglês, acho que é bypass ou band pass band, alguma coisa assim. Que eu deixei ele em 350 Hz pra ficar com esse aspecto da música abafada, né? Aí eu só coloquei a transição usando o Ctrl Shift D pra música ir abafando aos poucos, ela não dar um corte seco, né? E depois eu fiz ela diminuindo, enquanto a próxima música já vai entrando na cena, né? Eu fui escolhendo bastante as músicas entre etapas do vídeo, tanto com alguns cortes que tem, por exemplo, quando algum personagem fala, pro vídeo não ficar sempre com a mesma música e acabar ficando meio maçante ou awkward, sabe? Não ficar algo meio estranho, saca? Após meses procurando um trabalho, eu finalmente encontrei um como bartender nesse trem. Eu acho que... Aqui vai ser mais só uma sequência de cenas do jogo, onde eu fui sincronizando com as falas dele, né? Antes de fazer todos os efeitos, eu fiz toda a decupagem do áudio e sincronizei o que ele falava com as cenas do jogo, e depois fui fazendo as introduções, os efeitos, as composições da cena, tudo depois de ter feito a decupagem geral do vídeo, né? Deveria começar a procurar o bar. E assim, inicia. Aqui eu já fiz mais uma troca de música, porque essa música ela acaba combinando bem com essa ideia dele ter acabado de acordar no trem. E depois eu peguei essa cena aqui pra pegar na parte onde ele tá falando fora do jogo, né? Onde ele tá mais falando com o telespectador do que necessariamente narrando o jogo, né? Então eu dei uma trocada de música pra uma música que eu acho da hora pra caramba, que é a música de Mu Online. Que ele tem essa musiquinha aqui com esse violão interessantíssimo que eu gostei pra caralho. Não à toa, eu usei mais pra frente pra finalizar o vídeo, né? Aqui ele dá uma crescida, ó. Aí se vocês tiverem interesse em saber qual música é, tá aqui, ó, Mu Online Lorência Pub Theme. Tem que saber que é o pub, porque Lorência é uma cidade do jogo, tá? Então a cidade tem outra música, só que o pub tem outra música, né? Que é essa que eu usei. Aí aqui foi mais uma reutilização daquela ideia, né? Dele surgindo por detrás do balcão, com os PNGs que ele mandou, junto com uma composição de cena usando o Lux e outra Adjustment Layer pra colocar as animações, né? O transform e tudo mais. Aqui tem as mãozinhas que eu fui animando e tudo mais. Aí é muito mais pensar em ideias e tentar
imaginar o que eu posso fazer com essa mão, como que ela possa aparecer, por exemplo, como se ele estivesse gesticulando com o telespectador usando essas mãozinhas, né? E foi aí que eu fui tirando as ideias, fui só animando, colocando algumas suavizações na animação, junto com uns zoomzinhos no Transform, né? E assim iniciamos o jogo, com o nosso protagonista, até então sem um nome, em seu cômodo. É basicamente isso. Aí, conforme as animações das mãos vão mudando, eu fiz uma animação no PNG dele pra ele dar essa flicada, tá vendo? Que ela é uma animação bem simples. O que eu faço pra fazer essa animação é o seguinte. Por exemplo, tô aqui com o PNG dele. O que eu faço? Eu vou desmarcar o dimensional uniforme pra ele separar os dois. Vou deixar os dois no mesmo tamanho e vou aumentar um pouco pra cima, assim, ó, a dimensão de altura. Marco o keyframe, vou avançar 7 frames pra frente. Avançando 7 frames pra frente, eu vou deixar ele no mesmo tamanho que ele era originalmente. Basicamente, ele vai fazer isso daqui, ó. E pra fazer ele dar uma flicadinha, eu venho na suavização e, em vez de puxar até o limite aqui, eu extrapolo um pouco pra cima. Para que quando ele termine de fazer a animação, ele ainda dá uma achatadinha pra baixo antes de voltar na posição original, tá vendo? E aí ele dá uma impressão muito mais cartunesca que combine com um desenho, sabe? Aí eu só vou copiando, por exemplo, pra frente várias vezes e ele vai repetindo sua animação sempre quando é necessário, né? E essa é a ideia geral dessa cena. Iniciamos o jogo com o nosso protagonista, até então sem um nome, em seu cômodo na locomotiva. Então é o que mais reforça o nome do jogo ser Trilhos Gélidos, afinal, tá nevando lá fora. Vemos algum... Aqui essa animação é bem simples. Eu fiz toda a animação antes, ó. Eu fiz ele surgindo com aquela animaçãozinha e tudo mais. Mudando o PNG e fazendo aparecer o textinho escrito. Afinal, tá nevando lá fora. E aqui eu termino com ele aqui mais pra frente, só pra mudar a câmera. E depois que eu fiz toda a animação, aí sim eu coloco a Adjustment Layer com as animações, né? Que vai dar um zoomzinho, depois ele vai andar pro lado na hora que o texto for aparecendo, tá vendo? E depois ele termina só voltando para a posição original. Por quê? Porque aqui eu faço uma animação do PNG voltando pro centro para guiar o telespectador a olhar de volta pro centro da tela, porque depois a animação ela vai dar um zoom out do centro da tela. Depois só teve uma composiçãozinha de cena com brilho, usando o Cor de Lumetri, onde no Cor de Lumetri eu estouro o exposure da imagem, depois faço ele voltar pro valor original de 0, com um easy out para suavizar a animação. É o que mais reforça o nome do jogo ser Trilhos Gélidos, afinal, tá nevando lá fora. Vemos alguns livros e óculos que o protagonista cita ser o óculos para leitura. Aqui eu só dou um foco no que o Moss tá falando, pra guiar o telespectador a se situar no que tá acontecendo no jogo, né? Por exemplo, ele fala que o protagonista usa esses óculos para leitura. Então eu dei um foco onde tá dizendo que é óculos para leitura, né? Reading glasses. Aqui é a mesma ideia do que eu já mostrei antes, ele só vai dar um zoom junto com o PNG aparecendo. Aqui ele vai sair de uma temática no jogo e vai pra outra, mas tipo num momento do jogo pro outro, onde a gente sai desse início, onde a gente acorda e tudo mais, a gente tá tudo meio que descobrindo o que tá acontecendo no jogo, para um momento onde tudo vai ficando mais esclarecido, qual é o objetivo do jogo e tudo mais. Então nessa ideia eu já faço uma troca de música também. No bar, vemos algumas cadeiras e poltronas e mais à frente o balcão. Por onde você esteve? Eu estava te esperando. Aí a música ela chega com esse aumento no volume e depois ele vai dando uma baixada, né? Que é a música de Silent Hill 2, né? A World of Madness, que se não me engano, acho que é a segunda música que acaba aparecendo na playlist que eu tava buscando. Que ela tem essa temática que ela não necessariamente é uma música pra dar terror, mas pra dar uma aflição, uma confusão mental. Então é um estilo de música que combina muito bem com esse estilo de vídeo, ainda mais por essa estranheza que esses gráficos passam, principalmente esse modelo bizonho dos personagens. Então é um estilo de música que combina bastante com a temática do vídeo. Eu acabei usando bastante, tanto as músicas de Silent Hill quanto algumas outras músicas, como por exemplo de Frambow. Eu vou mostrar mais pra frente conforme vai passando o vídeo, tá certo? Por onde você esteve? Eu estava te esperando. Então você é um novo bartender, né? Eu vou te mostrar o básico. Aqui eu só dei uma traduzida o Moss tá falando e escrevendo aqui embaixo pra substituir os textos que o próprio personagem fala aqui embaixo, onde eu dei um zoomzinho pra esconder e coloquei o texto aparecendo. Eu usei só um sólido preto também pra fazer essa escurecida aqui, que eu achei que seria interessante e ficaria bonitinho, né? Vem aqui, ele é basicamente isso aqui, com uma opacidade reduzida, tá vendo? E um desfoque só pra ele
ficar mais suave aqui embaixo no vídeo. Utilizar copos, mistura e até pratos para atender à vontade dos clientes. Aqui, nessa parte, eu usei After Effects também para fazer esses modelos 3D. Eu basicamente baixei os modelos 3D, acho que não vai estar aqui, vai estar em outro arquivo. Mas ele é basicamente um modelo 3D de copos, de garrafa, pratos, onde eu coloquei na cena, coloquei uma luz só para ele fazer uma sombrazinha aqui, ó, como você pode ver quando ele gira aqui, tem uma sombra refletindo aqui. Então eu coloquei uma luz só para criar essa sombrazinha, criar uma composição melhor na cena, e coloquei um Deep Glow nos modelos 3D para eles ficarem um pouco mais brilhosos, né? Fiz uma animação com elástico também, renderizei e joguei aqui na cena também. Copos, mistura e até pratos para atender à vontade dos clientes. Para fazer o efeito de brilho eu usei um Light Sweep, passando ao longo de todos os modelos, e é isso. Então, o sino toca e vemos um rapaz com um terno. Você deve ser o novo cara. Bem-vindo a bordo. É muito bom ter você aqui. Obrigado. Aqui eu faço mais uma troca de música, principalmente porque foi introduzido um novo personagem na narrativa, né? Então eu quis pegar uma música que desse uma impressão de ameaça, que é uma música também de Mu Online, que é a de Noria Theme. Porque por mais que ela tenha mais pra frente uma temática um pouco mais mística, meio elfos e fadas e coisa assim, aqui ó, mais pra frente aqui ó. Com um coralzinho e tudo mais, o início dela é bastante ameaçador, querendo ou não, que ela tem bastante som ambiente, ó. Então eu consegui usar pra encaixar bem na cena, principalmente porque, de acordo também com a lore, ele tem um olhar meio um pouco mais ameaçador e tudo mais, e a música já transmite esse sentimento, ainda mais porque ele é o chefe, querendo ou não, ele é o seu patrão no jogo, né? Aqui eu fiz questão de fazer um motionzinho simples, só pra dar um pouco mais de foco por causa de informações importantes de acordo com o jogo, né? Que é, uma das informações importantes é saber que esse cara, principalmente, é o seu patrão, o dono da locomotiva, e principalmente porque ele tá muito inserido na lore do jogo. Então eu quis dar um foco a mais para as pessoas se situarem com esse personagem e se familiarizarem com ele, né? Chefe, o dono da locomotiva, aqui outra pessoa aparece vindo do corredor. E aqui a música ela começa a ficar um pouco mais mística, então eu já aproveito para fazer mais uma troca. Aproveitando que vai vir mais um novo personagem inserido na narrativa. Então já aproveito esse gancho para poder trocar a música e não necessariamente puxar essa parada meio mística, meio até aconchegante e tudo mais pro vídeo, que não é necessariamente essa a temática do vídeo, né? Corredor, um senhor que diz que acha que nunca tinha nos visto por ali antes e pergunta por que estamos aqui. Do que você tá falando? E já troco. Trabalho... Essa música aqui, se não me engano, é de Silent Hill também. É mais uma de Silent Hill 2, que é a Forest. Não tem muito o que falar, é só o que eu já tinha falado antes. Ela tem uma boa temática que combina bastante com esse estilo de vídeo, né? Do que você tá falando? Eu trabalho aqui. E ele pergunta por que aceitamos o trabalho e fala que nós agimos como se não soubéssemos. Aqui eu coloquei bastante Vignette pra dar essa impressão um pouco mais claustrofóbica mesmo, pra dar esse sentimento meio fechado, até meio claustrofóbico mesmo, pra dar esse desconforto em quem tá assistindo, pra pessoa se inserir melhor no vídeo e passar bastante da temática do terror pra quem tá assistindo, porque é muito diferente você assistir alguém jogando um jogo de terror ou falando de um jogo de terror de você jogar realmente. Você jogar acaba passando muito mais medo do que você ver um vídeo. Então tem que ser muito bem trabalhado em alguns efeitos que tente passar esse sentimento de medo da pessoa que estava jogando lá na hora, sabe? Então eu sempre usei bastante desse Vignette para escurecer bastante as bordas, deixar o foco o campo de visão do telespectador mais fechado e tudo mais. Que lugar é assombrado? Onde uma pessoa Aqui, como não tem cenas no jogo que expressam o que tá sendo, o que o Moss tá narrando, eu basicamente fiz do zero, criando um sólido preto, um fundo preto, com alguns icons, algumas coisas pra encaixar com o que ele tava falando, né? Apareceu no trem. Pessoa essa que tava supostamente se preparando para casar com o chefe na semana do acontecido. E não há traços do que aconteceu. Ela pode ter pulado ou caído do trem. E agora a locomotiva tá com uma má reputação por conta do ocorrido, e é por conta disso. Aqui, pra ele mencionar que é a locomotiva, eu só coloquei um fundo locomotiva, enquanto coloquei mais alguns outros icons pra ir exemplificando o que ele foi falando. Que não vemos tantas pessoas do trem, mas algo que ele diz chama bastante minha atenção. Barulhos pelos corredores do trem. Tá, isso tá muito bizarro. Além dos...
Aqui foi a mesma ideia de antes, né? Eu só dei um Ctrl+C, Ctrl+V na outra cena lá de trás e fiz uma animação diferente usando o 3D básico pro Moz meio que olhar, entre aspas, né? Ficar meio que apontar pra onde tá aparecendo os outros inserts da cena, que é a criança e depois a enfermeira, né? Os acomodados do trem, os funcionários aqui também agem de uma forma muito estranha. Tanto a enfermeira, tanto o zelador parecem esconder alguma coisa de nós. Aqui vai ter basicamente uma troca de capítulo, né, de parte do vídeo. Então eu tentei trazer mais um fade out pra como se estivesse finalizando um arco do vídeo, saca? Trazer essa ideia de finalização de arco, né? Junto com a música abaixando e trocando por outra música. Bem, sem problemas, afinal... Que, se eu não me engano, vai chegar aqui depois a música de Noah Not Human, que ele tem umas músicas muito boas que também combinam com essas temáticas de vídeo. É apenas um horário e o que poderia dar de errado. Esse texto eu também fiz no After Effects, eu basicamente separei letra por letra e fiz uma animação usando câmera 3D do texto indo de trás da câmera e indo pra frente, né? Aí aqui não tem muita coisa, é só mais uma... mostrando a cena do jogo onde a fantasma acaba aparecendo e tudo mais. Eu dei só uma abafada no áudio e depois volta, né? Aí aqui não tem muito o que fazer, eu só fui abaixando depois a música pra tentar criar um suspensezinho básico ali antes do jumpscare, né? Foi tudo um pesadelo. Acabamos sonhando com a mulher de vestido. Aí aqui eu só coloquei uma música de Frambou, que tem umas músicas muito boas, é umas músicas que remetem a mais à infância, algo mais reconfortante, e ter esse contraste de uma música, entre aspas, confortante em um vídeo de terror, causa um sentimento meio misto no telespectador, que é muito interessante, algo que eu gosto bastante, é sempre ficar brincando com o sentimento de quem tá assistindo o vídeo, né? E foi essa a ideia de eu querer pegar uma música de Frambou, que tem muito dessas músicas, que também tem bastante dessa temática que eu falei, desse contraste da música e a cena, porque o jogo ele é bastante sangrento, tem até bastante gore e tudo mais, enquanto tem uma música que ela não é tão assustadora, ela é mais... que traz aquela melancolia do passado, sabe? É uma melancolia misturada com nostalgia, e eu gosto bastante desse sentimento que essas músicas trazem. Eu queria trazer um pouco desse sentimento também para o vídeo, por isso eu escolhi essa música em específico de Frambou, né? Aí eu só coloquei junto conforme o personagem foi acordando, junto com a narração do Moss, e é isso aí, muita fé. Foi tudo um pesadelo. Acabamos sonhando com a mulher de vestido, mas é quase 11 horas. A gente precisa ir pro bar. Aqui vai entrar mais uma música de Frambou. Sem muita enrolação, nos encaminhamos até o bar. O clima é tenso, assustador e pesado. A locomotiva à noite... Aqui eu quis testar uma ideia um pouco diferente de texto, um texto que remete mesmo ao terror, que essa animação ela é bem simples. Eu vou pegar esse daqui que é um pouco maior. Eu basicamente só separei de novo e fui esticando. Eu esticava por alguns frames, depois insta-cortava para ele ficar normal. E tipo, ele não tem necessariamente uma animação dele se esticando. Ele basicamente flica já direto pra animação, entende? Onde ele basicamente flica entre estar esticado e não estar esticado, né? Aí eu fui repetindo algumas vezes aqui e ali, e é isso aí. Junto com isso, eu coloquei alguns outros efeitos, como por exemplo, o Turbulent Displace, pra ele ficar com aquele aspecto meio de hand draw animation, né? Que muita pessoa acaba usando, e um shake bem contido, exatamente pra ele ficar mais dando umas flicadinhas meio parado no lugar, saca? Pra combinar um pouco mais com essas animações, não ficarem os textos não ficarem muito parados. Isso eu só coloquei um ruído de noise signal, só pra ele compor um pouco mais a animação dos textos também, ó. Eu deixei ele bem baixinho, principalmente porque se ficar muito alto, esse efeito sonoro acaba dando desconforto em quem tá assistindo, então eu deixei ele bem baixinho. E só durante quando os textos aparecem, pra ele não ficar também por muito tempo e acabar ficando ruim pra quem tá vendo o vídeo, né? Construída, o campo de visão reduzindo... Aqui eu só tentei deixar um pouco mais explícito ao que ele tava falando, ele fala do campo de visão reduzido e eu basicamente estouro bastante o Vignette pra fechar ainda mais o campo de visão
da cena, né? Enquanto a música também vai abafando pra dar essa impressão de algo meio claustrofóbico, meio como se estivesse longe de qualquer tipo de segurança, sabe? O campo de visão reduzindo, não sabendo quem pode vir daquela escuridão. Isso sim é um jogo de medo. Parabéns. De leite e mais um biscoito. Aí é a mesma coisa aqui, eu faço a música baixar porque vai ter outro jumpscare da fantasma aparecendo, né? Então eu só abaixei a música e esperei aparecer, né? E então... Novamente. Aqui, muito dos efeitos não tem no jogo original, eu mesmo coloquei, como por exemplo o efeito de glitch, eu mesmo coloquei, junto com a cor avermelhada da borda, né? Que eu coloquei aqui no próprio Vinet também. Ele normalmente, a imagem original, ela é assim, ó. Ela só aparece e some. E como eu queria deixar um pouco mais assustador, uma parada mais assim, eu acabei colocando uns efeitos extras em cima pra dar essa... uma complementar melhor na cena, né? Novamente vemos a mulher de vestido, que desaparece em nossa frente. Temos Aí a certeza música ela que vai isso aumentando não de é um volta. pesadelo agora, ela realmente existe e quer algo conosco. A assombração é real. Aqui também foi feito no After, onde eu só fiz a animação aparecendo junto com um shinezinho pra ficar com um background na cena, né? Que é usando esse shinezinho. E usei de Aqui novo no o Page trem parece Turn ter pra alguma fazer coisa- aparecer essa fita aqui, ó. Onde a fita também tem um shine só que escuro pra fazer a sombra da cena. coincidente, principalmente o dono. E um Inclusive aqui, na hora que eu troquei os efeitos sonoros, ele desincronizou, mas tecnicamente a cena original ela é assim, né? cine estranho. Então, Que aqui eu só quis trazer. Eu até pedi um pouco da opinião de quem tava na cal na hora que eu tava editando essa cena. E eu achei que realmente poderia ser uma boa ideia dar um pouco na quebra do clima, não ficar tanto nesse terror constante, esse suspense, e dar uma descontraída colocando um efeito sonorozinho engraçado e tudo mais, só pro público dar dar um respiro, recuperar um pouco o fôlego antes de voltar pro terror psicológico, né? Aqui tem mais uma troca de música, e a música é mais uma de Frambow. Isso aqui é The White Rabbit Question. Esse é o nome da música, tá aqui, ó. cada vez mais a noite vai ficando silenciosa e não sabemos. O silêncio da noite então é quebrado pelo telefone do balcão. E alguém Aqui, como ele fala que, entre aspas, o silêncio da noite foi quebrado pelo telefone tocando, eu tentei fazer uma inversão no que ele diz, que é, enquanto ele fala que o silêncio foi quebrado, aqui eu realmente crio um silêncio e deixando em foco só o telefone tocando, para trazer uma inversão de valores ali, dar uma quebra de expectativa, e também para focar, pro público focar especificamente mais no que tá acontecendo no jogo e não tanto com a ambientação da música, né? E criar ainda mais um suspense, porque a música para abruptamente, enquanto outra vai crescendo mais pra frente, né? vai se direciona até Aí o aqui quarto só centro é a da junção de locomotiva. duas músicas. Uma é o tema do Dio, de JoJo's Bizarre Adventure, mais especificamente o Dio da parte 3, onde ele tem uma temática bem sombria e tudo mais, e eu queria... E tinha também um riser, tecnicamente, na música, então eu aproveitei isso pra ir criando a antecipação e o suspense da cena que vai vir a seguir, né? Ó, basicamente essa aqui é o tema. E tem esse riser aqui, ó. Só que eu não queria essa parte da música pra ser o ápice do vídeo, né? Que é onde tem uma cena bem explícita e tudo mais. Então eu juntei com outro tema de Jojo, que é o tema do Enrico Pucci, o vilão da parte 6. Que ele tem um tema muito mais de igreja, um coro de igreja, é algo bem... que traz essa pilha mais religiosa e tudo mais, eu achei que ia combinar melhor com a cena, principalmente porque ele tem um impact, que é normalmente o que acaba sendo juntado depois de um riser. Tem um riser e depois um impact, né? Eu peguei o riser de uma música e o impact do outro, ó. Aqui, ó. Aí ele tem uma caída e tudo mais, e eu aproveitei pra juntar as duas juntos. E depois que eu mostro isso, fica bem mais óbvio essa mudança da música abruptamente, mas que pra quem não conhece, parece que é só uma música só que vai crescendo muito rápido mais pra frente, né? A gente vai, se direciona até o quarto 5 da locomotiva e quando abrimos, vemos um homem morto, completamente ensanguentado no chão. E então a beta acaba. Com esse final, Aí conforme a música vai também diminuindo, eu trouxe de novo uma temática mais de... como se o protagonista, quando ele visse esse corpo morto no chão, ele acabasse enlouquecendo, ele perdesse um pouco da sua sanidade. Foi daí que eu coloquei um shake, coloquei um Chromatic Reaction pra ele
Pra ele dar essa distorcida nas bordas, que ela vai crescendo, junto com o próprio Lux também. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ah, ele tá aqui. O Lux, ele tem bastante renoiser pra ficar algo bem ríspido mesmo, um negócio bem como se tivesse uma estática muito forte de TV, onde ele vai crescer, a força dele vai crescendo com o tempo, tá vendo? A força do Lux, ele começa em 25 até chegar a 100% aqui no final. E pra com que a censura com que eu precisasse fazer nas palavras, pra não quebrar a monetização, ela encaixasse na cena, eu basicamente peguei o mesmo texto que eu tinha pego antes, lá que eu tinha feito antes, que ele dá umas esticadas aqui e ali, junto com aquele noise signal de novo, só pra ele manter a mesma temática e não ficar algo meio paia, sabe? Não ficar, tipo, a censura acabar quebrando um pouco do clima. E do mais que esse é praticamente o ápice total do vídeo, onde tem que ter uns efeitos mais bem encaixados, onde tem que trazer bastante do que a temática do vídeo todo se propõe a trazer. Então eu não queria que a temática se perdesse através da censura, então eu tentei fazer com que a censura compusesse a cena junto, né? Vemos um homem morto, completamente ensanguentado no chão, e então a beta acaba. Com esse final da beta, podemos chegar pelo menos em alguma suposição sobre o mistério do jogo, a mulher de vestido e até mesmo as motivações do nosso. Aqui ele dá basicamente um resumo do que a gente viu ao longo do jogo, e eu aproveitei que a música encaixava bem com bastante parte das cenas, e eu acabei só deixando ela até chegar na parte onde é realmente a finalização do vídeo. Aí sim eu troco pra uma música um pouco mais animada, entre aspas, por assim dizer, né? Chefe. Sem contar também o modo em que o chefe demonstra quando citamos sobre essa assombração da mulher de vestido. Ó, tem bastante mudança na música aqui, onde ela deixa de ter uma orquestra muito forte pra ter só um único órgão fazendo a melodia principal. Foi aí que eu achei que ia encaixar bem, mostrar algumas cenas bem mais espaçadas das coisas, como se fosse o protagonista investigando as coisas que estão acontecendo dentro do trem e tudo mais, e acabou encaixando super legal, eu gostei bastante do jeito que ficou. É isso aí. Além dos relatos dos funcionários. Além desse rapaz de amarelo que nos faz as perguntas sobre o dono do trem, como se estivesse investigando algo sobre ele, como se ele soubesse de alguma coisa que por enquanto não sabemos. Então tudo indica que o nosso chefe foi quem arquitetou a morte da sua esposa e os funcionários sabem disso. Aqui nesse daqui eu acabei não usando um after. Foi quem arquitetou. Eu só fiz uma máscara aparecer no planejado, né? Onde isso aqui é basicamente um PNG de papel rasgado, onde eu usei o tint pra deixar ele completamente preto, escrevi planejado e fiz uma máscara pra revelar a imagem, né? Foi quem arquitetou a morte da sua esposa e os funcionários sabem disso. Porém, caso falem algo... Aqui também foi usado um tint pra deixar eles em vermelho depois, Pode ser que alguma coisa de pior aconteça com eles. Agora, sobre o corpo encontrado no quarto 5, não sabemos quem é a respeito. Afinal, esse rapaz nunca apareceu no jogo. Talvez quando o jogo sair, definitivamente iremos e aqui vai ter a troca de música, porque é aqui onde essa estética de investigação, ela acaba. Então eu já aproveito pra fazer a troca de música pra música da finalização do vídeo, né? Sobre tudo isso que tá rolando. Quando o jogo acaba, a gente consegue ver mais algumas imagens mostrando o que vem por aí no jogo. Eu realmente tô bastante ansioso, eu realmente gostei bastante do jogo. Ele tem uma ambientação muito interessante e quem sabe quando lançar eu posso trazer de novo aqui a história completa dele. Mas é isso, muito obrigado se você chegou até aqui. Se pudesse se inscrever no canal, eu ia agradecer demais. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Aqui, qual que é a ideia de eu puxar essa música e sincronizar ela bonitinho, o ápice da música e tudo mais, com a finalização? Aqui, esse é basicamente um headcanon que eu tenho, que eu sempre tento finalizar os vídeos com o ápice de uma música, um ápice que tente dar um gás em quem tá assistindo, pra tentar meio que forjar aquele gostinho de quero mais, saca? E acabar tentando jogar o telespectador pro canal do criador e acabar vendo os outros vídeos também. Por isso que eu tento trazer uma finalização que tente até animar um pouco o telespectador a querer ver mais vídeos como aquele, entende? Tchau, tchau. Aí tem só a minha marca d'água e tudo mais, que eu fiz isso no After há um bom tempo atrás já. E a música depois só vai dando um fade out até ela terminar de vez. Acho que é isso.
Eu expliquei, acho que praticamente tudo que eu acabei fazendo nesse vídeo, quais que foram as ideias e tudo mais, tentar deixar bem explicadinho qual que são o processo criativo que eu tenho, de onde eu tiro as ideias. Muitas das ideias que eu tiro, como que eu penso nessas ideias, vai mais de analisar o que você tem na mesa pra tu utilizar, e um pouco mais do repertório que você já conhece, de vídeos que você já assistiu e tudo mais, porque a ideia é que não tem problema você se inspirar em outros criadores, a ideia é que você não copie eles, né? Você basicamente use de inspiração para tentar fazer do seu jeito, é muito do que eu tento fazer, eu tento pegar as músicas que eu mais gosto para encaixar, os efeitos sonoros que eu mais gosto de usar, para tentar encaixar com inspiração de outras ideias, né? E eu espero que fazendo esse breakdown não tão rápido, acredito que não tenha sido tão rápido, eu não tô com 1 hora de gravação, ainda vou ter que cortar algumas pausas e tudo mais, fazer uma decupagenzinha simples ali, mas espero que dê pra tentar inspirar alguém a fazer algum tipo de efeito, alguma temática no vídeo, alguma ideia de efeito, tentar melhorar a criatividade das pessoas, que criatividade não é quando você tira efeito do nada, você pensa do nada em um efeito. É como você consegue subverter efeitos que você conhece, a forma como você quer reproduzi-los, entendeu? Vai muito mais das coisas que você conhece do que você realmente criar as coisas. Você não tem como você criar do zero. Você basicamente fazer uma mistureba, um mix de coisas que você conhece já e tentar fazer algo próprio, saca? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguém de alguma forma. E se você tem algum feedback no que eu poderia ter feito diferente nesse vídeo, ou como eu posso fazer diferente nos próximos vídeos de talvez breakdown que eu possa acabar fazendo pra postar aqui no servidor, eu agradeceria demais. Você pode escrever aí no chat, eu ficaria feliz pra caramba, né? Então é isso, não tem mais muito o que eu falar aqui. Espero que você tenha gostado e é nóis. Valeu!